Olá, pessoal. Meu nome é Yara Aguiar, eu sou médica cardiologista e aqui sejam bem-vindas ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. Muitas doenças são evitáveis e mesmo quando essas doenças já estão instaladas, as suas escolhas serão determinantes para você viver com mais qualidade. E o assunto de hoje é de extrema relevância e faz parte do seu dia a dia, ou melhor, das suas noites. O sono. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você curtir e já compartilhar esse assunto, porque vai ser quente o tema hoje. Para falar desse assunto, eu convidei a doutora Rebeca Tavares, que é formada pela Universidade Federal de Goiás, fez residência médica de clínica médica pelo HC da UFG, tem residência de pneumologia na Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, fez fellow em circulação pulmonar e formação em medicina do sono pelo Instituto do Sono em São Paulo e atualmente é médica pneumologista do Hospital Defstar e do Hospital de Base. Além de ser crossfiteira, e minha irmã falou, você tem que conhecer ela porque ela é muito legal e competente. Seja bem-vinda, doutora Rebeca. Isso, obrigada. Nossa, obrigada pela oportunidade, viu, Yara? Prazer, né, a gente se conhecendo hoje. Mas então, atualmente podemos dizer que o sono, ele funciona o equivalente a um sinal vital, né? E o que diz muito sobre a nossa saúde. Mas afinal, por que é tão importante dormir bem? É engraçado, porque eu acho que o sono é muito desvalorizado em comparação com, por exemplo, a alimentação. Todo mundo sabe que a gente precisa comer, né, para sobreviver. Mas se você não dormir, você consegue morrer antes se você não comer. Então, assim, realmente, dentro das coisas essenciais da vida, seria hidratação, sono e depois alimentação. Mas a gente esquece essa parte do sono, né? Mas o sono, ele é determinante para a regulação de hormônios, para a restauração do nosso cérebro. É o momento, né, que a gente consegue descansar e consegue, inclusive, recuperar músculo, ajustar, crescer músculo, inclusive crescer para as crianças. Então, assim, é um momento essencial para todos os órgãos do corpo, enfim. Realmente, acho que é um pouco desvalorizado, tanto que o sono é importante. E o que caracteriza um sono de qualidade? Como que a pessoa pode dizer se ela dorme realmente bem? Bom, um sono de qualidade é um sono reparador. Então, é um sono que na hora que você acorda, você se sente descansado. Então, é complicado determinar exatamente o que é um sono de qualidade para cada um, mas isso realmente é questão de como você acorda no outro dia. Se você acorda se sentindo bem, se você está disposto para fazer as suas atividades, né? Isso, óbvio, tem inúmeras outras variáveis inclusas, mas o sono, sendo reparador, você acorda bem. Exato. E quais são os sinais, né, de que você não está dormindo bem? Então, acho que o primeiro é justamente você acordar cansado, né? Acho que sonolência durante o dia, né? Sonolência excessiva, a pessoa relatar que você está roncando já remete a um sono de não qualidade. Você acordar várias vezes durante a noite, uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Acho que é isso. E existe uma hora que é uma hora assim ideal para a pessoa dormir? Que isso vai predispor a ela ter um sono de qualidade? Depende. Essa é a resposta. Na verdade, acho que isso é muito individual. Na verdade, não existe um horário certo para todo mundo. Óbvio que no contexto da nossa sociedade, nós temos um ritmo circadiano, temos um horário básico, né, por questão solar mesmo, de quando é que a gente deveria dormir. E a exposição ao sol faz com que a gente tenha realmente o estímulo de produção de melatonina, que faz com que a gente durma. Porém, isso é realmente individual. Tem gente que tem que dormir às 8 da noite e tem gente que não precisa, que dorme às 2 da manhã e está bem. Isso não necessariamente é uma disfunção.
Mas aí não existe necessariamente uma hora ideal para dormir, mas existe horas ideais de sono ou também vai depender? Também vai depender. Na verdade, existe muito uma premissa na internet, acho que todo mundo já viu que você deveria dormir 8 horas de sono. Mas isso é num contexto geral. Na verdade, a maioria da população é realmente em torno de 7 a 9 horas, que a gente fala, é esse intervalo, de 7 a 9 horas. Mas existem uma parcela da população que é pouco dormidor, que com menos de 6 horas está super bem, acorda bem, está disposto, consegue fazer suas atividades. E eu acho que até uma questão que eu não falei, mas o que faz você não ter um sono, você reconhecer que não é um sono reparador, é quando você tem prejuízo social, prejuízo funcional de uma noite mal dormida. Então, tem gente que dorme pouco e mesmo assim tá super bem. E também tem gente que precisa dormir mais. Então, muitas pessoas são longo dormidoras, né? Assim, são pessoas que, de fato, precisam dormir mais para funcionar melhor. Muita gente, inclusive, existe um preconceito, achando que essa pessoa é uma pessoa preguiçosa. Mas não, é realmente um espectro da sociedade. Mas existe uma porcentagem? Tipo, a maioria das pessoas precisam dormir entre 7 e 9 horas, a maioria. Mas a dormir menos que 6 horas ou mais do que 9 horas seria a exceção. A maioria estaria... A maioria entre os 7 e também depende da idade. Tem esse fator, né? Crianças, a gente já sabe que é recém-nascido, que adolescentes, todo mundo, eles têm a tendência de precisar dormir mais, e com o passar da idade, o envelhecimento faz com que a gente precise dormir menos. Por isso que idoso, normalmente, acaba acordando muito mais cedo, porque ele não tem a necessidade de dormir muito. Isso faz parte do envelhecimento do cérebro mesmo. Mas a maioria da população, vamos dizer que praticamente uns 70% da população deveria dormir entre 7 e 9 horas. Mas o critério mais importante seria isso que você fala, né? Como que a pessoa acordou? Porque muitas vezes eu questiono, né, sobre qualidade de sono em consultório. E aí, como você acha que é a qualidade do seu sono? Você dorme bem? A pessoa fala, eu durmo bem, mas eu durmo pouco. Ele responde assim, né? Mas isso pode não ser um problema se é um sono reparador, correto? Exatamente. Então, né? E assim, até uma questão de... Perdão, principalmente para pessoas mais idosas, né? Às vezes um paciente de 80 anos, ele fala, eu durmo pouco quanto, né? Que horas que você deita? Ele fala, durmo 6 horas. Eu falei, mas você tá descansado? Sim, então... Tá tudo bem. E eu até acho que existe uma pressão da sociedade, às vezes, assim, acho que cada vez mais nós temos pessoas mais ansiosas, né, na sociedade, e a gente fica com pressão, tipo assim, meu Deus, eu preciso dormir 8 horas, não dormir 8 horas. Se pra você, a quantidade de sono que você está dormindo está suficiente, está acordando bem disposto, está conseguindo fazer exercício físico, se alimenta bem, não tem nenhum prejuízo, você não precisa se preocupar em fazer uma métrica só porque alguém falou que precisa. E nesse espectro, né, da qualidade do sono, está incluso aí também a insônia. O que vai caracterizar uma insônia? A insônia é justamente quem não tem dificuldade para iniciar o sono ou dificuldade para manter o sono, quando você tem oportunidade de dormir. Porque existe também, claro, que pessoas que não podem dormir muito por questões sociais, por questões de trabalho, mas se a pessoa tem oportunidade... Por questões de maternidade. Exatamente. Não vai caracterizar o insônia, Não né? caracteriza insônia. E por pelo menos 3 vezes por semana, por 3 meses, para ser crônica e aguda se for menos de 3 meses. Correto. Porque você pode fazer insônia a depender do gatilho emocional, de algum momento específico. Isso não significa que você tem um distúrbio. Você está só realmente tendo um momento de alguma, né, dificuldade, enfim. Momentânea, aguda, momentânea. Né? E como a gente pode melhorar a qualidade do sono para aquelas pessoas que têm essa dificuldade, né? Existe um ritual, né? Assim, um ritual noturno, né? Pra gente, ou outras coisas que a pessoa possa fazer para melhorar o seu sono? É engraçado, hoje eu tô até tendo uma aula justamente de higiene do sono num curso de terapia cognitivo comportamental, e a gente até fala que é interessante, não deveríamos nem falar rotina, porque muita gente fica achando que é uma coisa muito inflexível, né, que se você não segue aquilo ali, você não vai dormir bem, e dependendo da pessoa neurótica, ela vai ficar agoniada, e isso promove, inclusive, insônia pra pessoa. É engraçado, mas assim, existe a higiene do sono, né, então nós temos que auxiliar o nosso corpo
a esse momento tão importante. Então, nós vamos retirar coisas que atrapalhariam o início do sono. Então, uma coisa essencial para a gente dormir é escuridão. Isso faz parte, e com o avançar, né, da modernidade, isso foi se perdendo porque hoje a gente tem luz 24 horas por dia, se precisar. Então, nós não dormimos quando o sol se põe. Então, a gente precisa reduzir a iluminação. Inclusive, é muito importante, às vezes, até luz amarela em vez de luz branca, né, para ser mais confortável. E reduzir hoje, mais ainda, o uso de telas perto da hora de dormir. Coisa que eu acho muito complexo, porque a maioria das pessoas não consegue. E, assim, em teoria, seria 1 hora antes de dormir, né, a gente desligar assim, colocar no modo sono do iPhone, por exemplo, e ler um livro, desligar a TV, fazer uma parte, assim, realmente é um ritual, é como se você estivesse dando aquele momento de relaxada mesmo. Desaceleração, né? Desaceleração. Outra coisa importante é a temperatura. Assim, nesses tempos de calor é muito complicado dormir com altas temperaturas, porque o nosso corpo precisa reduzir a temperatura para poder dormir bem. E qual o papel de alimentação e de atividade física aí na qualidade do sono? Pois é. A atividade física ela é muito importante para um sono de qualidade. Muito importante. Então, assim, tem evidência de que exercício físico ajuda você a dormir melhor no dia. Porém, o ideal é que, teoricamente, que o exercício não seja feito pelo menos 2 horas antes de dormir. Mas assim, isso é muito individual. Tem muita gente que dorme super bem depois que faz academia à noite. E é só aquele momento que ela pode ir. Então, melhor do que não faça, é o que você, dentro do que você pode, né? O que você pode realmente, talvez, dar uma auxiliada, assim, uma otimizada no seu dia. Mas, e alimentação também. Alimentação pesada perto de dormir atrapalha muito o sono, né? Então, evitar comer 2 horas antes de dormir, não deitar logo em seguida. Porém, também é importante que você não vá para dormir com fome, porque senão você não consegue dormir bem. Você vai acabar acordando durante a noite. Então, é aquele limiar do não dormir de barriga cheia, mas também não de barriga vazia. Não dormir com fome. E os estimulantes, cafeína também no final do dia, isso também tem um papel importante? Porque tem gente que fala assim, eu tenho insônia, eu não durmo nada com a garrafa de café ali, né? Eu dormindo 10 horas da noite. E assim, isso é algo até que não é muito negociável, né? Cafeína, né, taurina, todos esses tipos de energético, de café, de chá preto, né? Que tem também cafeína. Tudo isso não deveria ser usado depois das 4 horas da tarde. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas eu tomo meu café antes de dormir e tô super bem, e durmo bem. Em teoria, não sei se esse sono é realmente tão tranquilizante, né? Porque tem isso. Realmente é um estimulante, não adianta, em qualquer corpo. Mesmo que você não tenha essa sensação tão importante assim. Mas reduzir isso e pelo menos... já que nós, né, somos dependentes de café inúmeras vezes, pelo menos conseguir que a última xícara de café seja às 4 horas da tarde, por exemplo. E aquelas pessoas que trabalham à noite, né, e acabam dormindo durante o dia, podem ter uma boa qualidade de sono? Podem ter, porém, é aquela coisa, né, é muito interessante. Muita gente que trabalha à noite acaba trabalhando também de dia, né? Eles emendam um trabalho no outro. Então, você não dorme direito. Você acaba dormindo, talvez, 24 horas depois. E isso, sim, não é sustentável a longo prazo. O importante seria... Eu estava até lendo sobre isso antes de vir para cá, que, assim, nos Estados Unidos já fizeram vários estudos para poder saber se era mais interessante você fazer um período, tipo... uma pessoa trabalhar todos os dias à noite, durante um período mais longo, e depois tirar uma folga, ou se era melhor fazer turnos rápidos, assim, você faz uma noite agora, 2 dias depois você volta pro de dia, depois vai pra noite. Vai alternando, né, um ritmo alternado. E mostrou que, na verdade, ou até o ritmo mais alternado, ele é mais fisiológico, porque não dá tempo do seu corpo ficar como se fosse com jet lag, né? De você sair de um ritmo circadiano para outro.
Porém, né, voltando à pergunta específica, assim, se você trabalha à noite, você tem que dormir de dia. Não adianta você emendar num outro ou achar que pode dormir, fazer um cochilo assim de 1 hora e tá funcional. Não. As estratégias que a gente consegue ver é justamente de pelo menos dormir de 4 a 5 horas logo após o turno, né? E antes do trabalho, tirar uma soneca de 30 minutos é muito importante. Inclusive, tomar um café. Ele tem esses estudos mostrando que aumenta o desempenho. E durante o trabalho, fazer um cochilo de pelo menos 30 minutos a 1 hora, mais ou menos, durante o trabalho. É aquela divisão do plantão que a gente conhece bem, né? Exatamente. Mas tem alguma... Quais são, assim, as principais doenças, né, relacionadas a pessoa não dormir bem? Aquela qualidade de sono ruim. Você poderia elencar. Existe doenças, assim, relacionadas especificamente à qualidade do sono? Sim, com certeza. Existe a apneia do sono, que vai fazer você ter uma qualidade de sono péssima, porque você, de fato, para de respirar algumas vezes durante a noite. Então, você acaba tendo micro despertares, né? A insônia é uma doença que favorece, né? Obviamente. É um distúrbio do sono, mas antigamente era tratado como um sintoma, mas é uma doença. Hoje a gente trata como doença. Mas também nós temos diversas doenças neurológicas que também têm associação com distúrbio de sono, né? E inclusive a associação de distúrbios comportamentais durante o sono que são relacionados a alguns tipos de demência progressiva, né? Então, assim, tem várias coisas que são relacionadas ao distúrbio de sono. E falando especificamente sobre doença cardiovascular também, né? Estudos já mostraram que você ter insônia ou dormir menos que 5 horas por dia, você pode aumentar a sua chance de infarto. Exatamente. Né? Então, isso porque não dormir bem, ele está relacionado com processos inflamatórios, né? Você altera todo o seu ciclo hormonal também de liberação. Normalmente são pessoas mais ansiosas que estão relacionadas com liberação aí de cortisol em excesso, de adrenalina, de noradrenalina. E isso tudo é aterogênico, ou seja, ele acelera a aterosclerose, que são a formação de placas de gordura nos vasos. E então, está correlacionado também com o risco de doenças cardiovasculares, né? Além de risco de acidentes. Exato. Que a pessoa fica... com certeza muito mais desatenta, né, para acidentes de trabalho, acidentes em trânsito também, né? É interessante até porque você falou da divisão do plantão, é que muita gente acredita que, de fato, as pessoas não deveriam dormir durante o plantão, né? Tem muita gente que acha isso. Só que, assim, é com certeza muito melhor para a população, no caso da medicina, que o médico ou que o profissional da saúde faça um cochilo durante o turno, do que se ele tiver 12 horas, 24 horas, se tiver emendado do dia sem dormir. Com certeza. O atendimento. O desempenho vai ser bem, bem pior. E a desatenção. Eu já tive um relato, aqui aproveitando para te contar que eu tive um relato, época de residência, né, que a gente trabalha pra caramba, que a gente não tem muita... E na minha época, né, não existia pós-plantão, era uma loucura. E aí eu trabalhei pra caramba, emendando um plantão no outro, e cheguei em casa para estacionar meu carro. E tinha picado um sono aqui e ali, e eu olhei do lado, eu vi que achei que não tinha realmente um carro do meu lado, na garagem. Sim. E fui estacionar o carro, fazendo a manobra. Só que, na verdade, tinha um carro. Eu tive assim, uma ilusão, uma coisa assim, achando... Uma alucinação. Uma alucinação, como se o carro não estivesse ali, mas tinha um carro. E eu bati, né, no estacionamento, na garagem. Depois, eu acho que eu tinha tido ali uns 2 dias fora de casa, mais ou menos. E acabei, né, tendo esse acidente. Porque as pessoas menosprezam, né, essa capacidade. Sempre acha que dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho. Mas é super importante. E Rebeca, qual é o papel das medicações aí, né, para dormir? A pessoa tem um problema... Ela não tá dormindo bem. E toma um remédio. E toma um remédio e tá tudo bem? Como é? Qual é o papel disso? Ela deve... Como é essa orientação que vocês dão? Pois eu brinco que as pessoas, elas gostam de... Elas
gostam de resultados imediatos, né? Então, o remédio é basicamente uma forma de você desligar, né? Um reset no seu cérebro. Só que os remédios, eles alteram a arquitetura do sono. Você não vai ter um sono de qualidade, de verdade, né? Por isso que muita gente acorda meio ressaqueado, pode inclusive acordar e ter um declínio cognitivo inicial até você conseguir, porque é um resíduo de uma sedação, né? Então, não é tão tranquilo quanto as pessoas acabam acreditando, né? E tanto que, assim, boa parte dos idosos acabam tomando benzodiazepínico, né? Aquele Rivotril, aquele Alprazolam para dormir, e há 20 anos, né? E assim, já tem evidência científica de que o uso dessas medicações a longo prazo, né, faz um declínio cognitivo importante, inclusive com aumento de incidência de demência, de Alzheimer. Então, assim, de fato, não é uma boa escolha o remédio, porque o remédio, ele não trata o motivo de você não estar dormindo. Então, eu acho que, assim, a grande questão é, você está tratando por que você não está dormindo? Você está desligando, ok. Inclusive, é melhor você desligar com o remédio do que você não dormir? É melhor você desligar com o remédio. Mas você está simplesmente colocando a poeira debaixo, né, do tapete. Mas poderia ser seria uma ponte, né? Até você descobrir. Mas como que você faz? Alguém chega para você hoje para falar, Rebeca, doutora, não estou dormindo bem e tal. Como que é o processo? Que jornada que esse paciente vai ter normalmente nessa investigação? O que você vai fazer? Então, normalmente, quando o paciente chega para mim e fala que não tá dormindo bem, eu pergunto diversas coisas, né? Quando que você tá dormindo? Que horas você acorda? Se você acorda várias vezes. Porque tem uma coisa interessante também, a percepção do sono. Às vezes as pessoas têm uma percepção muito pior do sono, acreditam que não está dormindo e que na verdade está. Mas não é um sono reparador, claramente, que a pessoa veio, né, no meu consultório, então ela tem alguma queixa. Mas antes de mais nada, o ideal era que todo mundo fizesse um diário do sono. Porque o diário do sono, o que é um diário do sono? Existem aplicativos para isso, mas existem também, né, um formulário para você preencher, para você ver em uma semana como você está dormindo. Que horas você dorme, que horas você acorda, como você acordou, logo imediatamente, como é que você está se sentindo, porque às vezes a gente não tem essa percepção de que está acordando cansado. Logo depois a gente esquece, vai fazer alguma outra coisa. Quantas vezes acordou durante a noite, se bebeu café antes ou não, se teve álcool envolvido, vários outros, cigarro, várias coisas, vários gatilhos, percepções exatamente de como é seu sono, e a partir disso a gente vai tentar entender o motivo pelo qual você não está dormindo bem. Existe exame para avaliar o seu sono, né, que é a polissonografia, mas nem sempre ela é necessária. Muitas vezes, por exemplo, caso de insônia, muitas vezes o que a gente precisa é a alteração comportamental para dormir melhor. Então, essa questão da higiene do sono, essa questão de ter uma percepção, de ter uma regularidade, acho que se a gente fosse escolher uma palavra para dormir, você não precisa ter todas as noites boas, mas você precisa ter uma regularidade como é que você dorme. Não dá para dormir um dia, não dormir nada, no outro dia dorme 12 horas achando que tá sendo saudável. Você precisa ter uma regularidade, né? Uma rotina, uma percepção de qualidade do sono e avaliar realmente como é que você tá das consequências mesmo pós-sono. Porque eu acho que é isso. Acho que a grande questão do distúrbio do sono é o prejuízo que você vai ter com isso. Às vezes ele não é tão palpável. E aí você vê justamente doença cardiovascular, né, que a pessoa não tem muita noção de por que tá cansado, ou mesmo por que teve um infarto, ou por que está engordando, e na verdade já tem um sono ruim há anos. Então eu acho que a grande questão é a importância de você ter a sua percepção e olhar para o seu sono e ver como você de fato valoriza ele ou não. Certo. E aquelas pessoas que, por exemplo, acordam no meio da noite, né? Que orientação você dá? Ela acorda no meio da noite, aí tem gente que vai pegar o celular, né? Vai ligar num seriado e tal. A pessoa acordou. O que você normalmente orienta para ela ali naquela hora? Então, normalmente, né, a gente, assim, quando a pessoa acorda no meio da noite,
Não pegue o celular. A primeira coisa. Básico. Não entre em contato com telas, né? Eu acho que o principal é tentar realmente fazer um tipo de exercício de mindfulness. De respirar fundo, de tentar realmente esvaziar a mente, entender. Se for para ir no banheiro, vai no banheiro. Se for beber água, bebe água. Mas volta e tenta ao máximo limpar a mente. Porque eu acho que nesse mundo moderno e muito acelerado, é difícil da gente às vezes conseguir desacelerar. Então acho que o principal é isso. Mas assim, agora se você acorda à noite e resolve comer um sanduíche, um bolo no meio da noite, você não vai estar ajudando você a dormir. Com certeza. Mas é isso, Rebeca, você teria mais algo a acrescentar a respeito disso, alguma mensagem que você queria, que você julga relevante aí para deixar como de alerta pra galera? Eu sou apaixonada pela medicina do sono. Acho que a gente deveria ter um conhecimento muito maior, né? Um autoconhecimento de como você dorme. Acho que a gente, do mesmo jeito que você vai numa nutricionista e tem uma percepção de como é a sua dieta, a gente deveria ir num médico do sono e ter a percepção de como é seu sono, né? Eu acho que essa intervenção é necessária. E principalmente porque a repercussão disso pra frente, às vezes, você não vai notar isso agora, mas daqui a 20 anos o seu coração sente, né? Então, assim, não tem como a gente negligenciar. Acho que a gente já passou muito de a vida saudável é com alimentação saudável, é com exercício físico. Agora a gente tem que focar no sono também, que é uma tríade que não tem como fugir para realmente a melhoria do estilo de vida, né? O que é a medicina do estilo de vida? É você conseguir evitar doenças, fazer a prevenção, né? Então, realmente, a minha mensagem é: tenha a percepção do seu sono, né? Pare, pense e reconheça. Da percepção do sono. E é isso, gente. Eu queria deixar aqui como mensagem final que se você não está dormindo bem, isso, na verdade, pode ser um sinal de alguma doença de base. E você precisa procurar ajuda para que esse problema seja resolvido e não simplesmente anestesiar, né, e dormir. É isso. Rebeca, eu queria que você deixasse suas redes sociais, que é umas redes sociais bem legais, que a gente tem muito conteúdo de qualidade aí pra galera, pra te seguir também. Deixa aí pro pessoal te seguir. O meu Instagram é @doutora.rebecatavares, com 2 Cs, tá? E eu acho que eu só tenho essa rede social. Só essa. Eu também, só tenho essa, gente. Então, meu Instagram é Yara, com Y, yaraguiar.cardiologista. Me segue lá pode mandar dúvidas, directs, qualquer coisa. Sugestão de temas também. E quem quiser, por favor, curtam, compartilhem. Aquela pessoa que você sabe que não dorme bem, manda esse vídeo para ela, para aquele grupo de família também, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada, esse foi mais um Por Você de Coração.